Então parece que tudo fazia parte de um plano do John Textor, eu não sou, olha, eu não sou aquele cara do eu avisei, tá? Eu não gosto de fazer isso nem com as minhas amizades, que dirá com gente que eu não conheço, mas eu avisei, eu avisei. Enfim, o PVC soltou uma aí sobre o Textor que entra num pouco do que eu tava falando nos últimos vídeos aí, né? Eu sei que a gente já falou bastante dele, mas eu acho que assim, como exatamente por ter falado bastante desse assunto de John Textor, não dava pra deixar passar isso aqui, porque, como eu falei, entra um pouquinho no que eu tava falando aí nos vídeos, sobre especialmente os torcedores do Botafogo, tá? Sobre especialmente os botafoguenses. Muitos botafoguenses aí são bem legais, inclusive. A gente tem o Maurício Meirelles, a gente tem o Pedro Certezas, o Hélio de la Penha. Tem muito comediante, inclusive, que é botafoguense. Eu não sei porquê, não sei porque a vida já meio que já zoa eles por causa do time, mas enfim, é uma coincidência aí entre os torcedores. Mas, o que eu tô falando aqui, ó? O PVC ontem, né, no UOL, ontem, hoje, não sei exatamente, mas ele soltou essa aqui, ó. A PVC afirma no UOL que há uma corrente política que acredita que John Textor está usando a narrativa de manipulação no futebol brasileiro para justificar uma possível venda da SAF do Botafogo. No mercado, aqui aspas dele, ó. No mercado tem gente apostando que o Textor vai fazer isso tudo e depois dizer que precisa sair do Brasil, que vai vender o Botafogo porque não é bem-vindo aqui. Como o empresário implode e cria suspeitas contra a própria indústria do qual ele participa, é muito fácil fazer diferente isso. É muito fácil fazer diferente isso. É só pegar as provas que ele disse que apresentaria em 30 dias e vai completar 30 dias no dia 8 e levá-las ao Ministério Público de Goiás, que está investigando há 2 anos. O Textor trabalha alavancado, isso está claro. No Botafogo, no Lyon, fala-se que ele pode entrar no mercado português por meio do Porto. Adversários políticos do Textor especulam que ele poderia levantar isso tudo para dizer que vai vender o Botafogo e sair do Brasil. Isso vamos ter que ver no futuro. Então, segundo o PVC aí, né? Fogão Net, inclusive, separou isso aqui. Vamos ver se tem esse post no Fogão Net, que daí a gente vê os próprios torcedores, né, comentando isso daí. Porque, né, no final das contas, o que vai aqui, ó, PVC, vê corrente, vê estratégia, vamos ver os comentários aqui. Sim, por isso que fez a maior contratação da história do futebol brasileiro nessa janela e buscou o técnico pagando milhões de euros em multa rescisória. Tá sabendo legal, PVC. Deve ter tirado informação do IMR. Militância clubista no jornalismo brasileiro, nem me espanta. Vamos ver aqui. PVC é um ótimo jornalista, mas é só envolver o Palmeiras no assunto que ele desanda a falar merda. Falou tanto do Textor fazer especulação e não trazer provas e acaba fazendo o mesmo. Deve ser por isso que ele tirou o treinador do Braga pagando multa para trazer para o Botafogo. Claro, grande estratégia para vender o clube, levantar várias suspeitas de manipulação no futebol brasileiro. Textor não é burro como esses idiotas imaginam, pelo contrário, já percebeu que existe algo bem errado com a arbitragem local a favor de determinados times. Concordo plenamente, valorizar marca, isso é justificativa para vender SAF. Pensei nisso várias vezes, ele não é botafoguense, é empresário. Nós somos Botafogo, comprou uma empresa de 4 milhões de clientes satisfeitos pelo preço bem baixo e vai vender a SAF por partes. Mas a maioria aqui, né, tá, isso aí, por isso que ele está gastando todo o dinheiro nessa porra desse time, faz a contratação mais cara da história. Por isso que ele vai construir no CT, por isso que ele tá pagando 3 milhões de euros na multa da porra de um português em vez de trazer o Felipão de graça. Então os torcedores estão dando essa a veia palmeirense do PVC. Aqui eu tenho que ir pelo PVC. O PVC nunca deixa a veia palmeirense dele prevalecer, tanto que a torcida do Palmeiras já criticou. Então se você, botafoguense, acha que o PVC tá falando isso só porque ele é palmeirense, esquece, tá? Esquece, ele nunca vai a favor do Palmeiras, nunca. Raras vezes, eu nem lembro quando ele foi. Mas, cara, tem muita gente, a grande maioria aqui dos botafoguenses estão falando que não faz sentido o que o PVC tá falando. Eu vou dar a minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião sincera sobre isso que eu já venho falado. Tem um grande risco pro botafoguense dar corda pro Textor continuar fazendo o que ele tá fazendo.
Primeiro ponto, FIFA. A FIFA não permite que os times vão à justiça comum e o Textor, pelo menos o que ele falou, que ele foi, né? Segundo, isso pode sim prejudicar o Botafogo e fazer com que o cara saia. Vocês têm que lembrar de uma coisa, o cara tem muito dinheiro. Se o cara tem muito dinheiro, o suficiente para comprar 3 times, ele não é exatamente difícil para ele largar um negócio, tá ligado? Não é um negócio que vai fazer falta para ele, tá? Obviamente, vai entrar como perda e tudo mais, mas não vai fazer falta. Nossa, meu Deus, eu investi tudo aqui, acabou minha vida. Não, né? Pelo contrário, né? Agora, pode ser também que não seja verdade, que ele realmente tem alguma coisa, né? E a gente vai descobrir, vai abalar o mundo do futebol brasileiro? Pode ser. Eu acredito nisso? Não. A gente tá falando aí de muito tempo que ele tá falando que tem provas, que ele tá fazendo isso aqui, fazendo todo esse barulho. Acusou, primeiro, é isso que me pega. Você pode ver, quase que sempre que a pessoa se contradiz, ela acaba caindo na mentira. Primeiro ele falou que tinha manipulação, mas que o Palmeiras não estava envolvido. Depois ele falou que o Palmeiras é ajudado há 2 anos. Depois ele falou que tem 5 jogadores do São Paulo, 5 ou 7 jogadores do São Paulo. E aí ele falou também do Fortaleza. Um dos jogos que ele falou que do Palmeiras contra o Fortaleza, em 2022, o Palmeiras já entrou campeão, né? Não fazia menor sentido ter manipulação pro time que já era campeão. Mas enfim, do São Paulo, o próprio São Paulo se manifestou e também falou, mano, sabe o que é legal? A gente não tá vendo ninguém se escondendo do Textor. Tá todo mundo falando assim, mano, se você tem prova, apresenta. Próprio Palmeiras, próprio São Paulo, próprio Fortaleza, próprio STJD. Até agora ninguém falou assim, acho que moiou, acho que descobri. Não, todo mundo falou, você tem provas, apresente, né? É o famoso quem não deve, não teme, né? Pelo menos, né, o que a gente vê aí, o Palmeiras como instituição, o São Paulo através do Casares, o próprio Fortaleza, se tiver alguma coisa, estão falando assim, se tiver alguma coisa aqui dentro a gente vai descobrir por causa da sua acusação. Até onde a gente sabe, não tem nada, porque senão eles também não estariam batendo de frente, né? Mas até agora, todo mundo falou, tá, mano, apresenta as provas, e ele não apresentou. Se ele mandou esse lance de inteligência artificial, de, como eu vi lá, comportamentos anormais de jogadores numa goleada, vocês vão me desculpar, ele vai passar vergonha e talvez tenha que pagar caro por isso. Porque não existe isso, não existe o cara querer colocar inteligência artificial. Se tem provas, ele falou que tinha um áudio lá de um juiz que não recebeu a propina. Cadê? Por que ele não apresentou? Tipo assim, qual que é o motivo dele não ter apresentado ainda? Né? Ele vai ser chamado de mentiroso. O cara tá sendo chamado de mentiroso pelo país inteiro, pela mídia, pelos outros clubes, e ele vai deixando. É meio estranho. O modus operandi dele de acusar é muito estranho, né? E acho que o botafoguense há de convir com isso. Olha, no final de tudo, se o Textor tiver alguma prova, eu me comprometo aqui, eu vou vir aqui e falar, cara, o Textor tava certo esse tempo todo, eu que tirei ele de maluco, eu que viajei. Mas, até agora, até no dia 3 de abril de 2024, o Textor só fez barulho, só passou vergonha, e hoje ele é praticamente o Pablo Marçal americano, né? O Naldo Bene americano, né? O cara só fala mentira com convicção, mas, né, provas mesmo, ele não apresenta nenhuma. E aí a gente fica na esperança dele apresentar alguma coisa, né? O PVC afirma aí que tem grupos políticos que acreditam que ele tá fazendo isso pra abandonar o Botafogo. E aí eu quero ver a cara do torcedor. Isso que eu tô falando. Eu não vou ter problema nenhum vir admitir aqui. Agora, se o cara fizer tudo isso e abandonar o Botafogo, eu quero ver qual que vai ser a cara dos botafoguenses de admitir, pô, o cara usou nosso time mesmo, viu que deu ruim, né? Usou toda a nossa máquina pra fazer um barulho e aí saiu fora. Vamos ver quem que vai estar certo no final, beleza? Deixa seu comentário, seu like é muito importante, tamo junto.